O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé daqueles que tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, meu filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos glorificavam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Tal graça que Deus nos acumula para que a gente possa colocar as pessoas de pé. E a gente torna sinal de providência para os outros, sinal de oração, sinal de graça, sinal de alegria, né? Por isso, uma das grandes obras da misericórdia é visitar os doentes, né? Quando nós visitamos um doente, nós vamos lá para rezar por ele, para pedir as graças do céu, né? Para ver o doente não vai resolver muita coisa, né? Mas a gente vai para rezar por eles. E muitas vezes a nossa oração, ela move o céu. Faz com que a graça de Deus aconteça. Então, nós nos tornamos providentes de Deus para as pessoas quando a gente vai visitar. Quando a gente vai visitar uma pessoa em casa, nós vamos levar a providência de Deus, a alegria de Deus para o coração daquela providência, para aquela pessoa, né? Nós tornamos providência de Deus. Quando a gente tem uma amizade com uma pessoa que está... E a gente cria um laço de amizade, a gente está sempre providenciando alguma coisa um para o outro, né, na amizade. A pessoa está triste, a gente vai, empresta um ombro para ele chorar. Se está sem força, a gente coloca as nossas mãos para ajudar. Né? Quantas mulheres são sinal de providência para as outras, né? Quantas mães que às vezes estão doentes, a outra vai lá, pega a roupa para lavar, não é assim? Fulana, sei que você está doente, daí a sua roupa aí, eu vou lavar para você. Aí leva para casa, lava, né? Era uma troca de graça, de providência, né? A outra está desanimada, a outra vai lá rezar, né? Então, muitas vezes, nós somos sinal desta graça de Deus. Deus coloca, por isso essa história de hoje, que Jesus vai mostrar, que os amigos, que é a cidade que Jesus estava morando, em Cafarnaum, essa história também se dá a história de conversão de Mateus, porque os amigos que levaram, entraram pelo telhado, abriram o telhado, desceram aquele homem na presença de Jesus. Então, os amigos que foram providentes para ele. É a mesma história que está lá em Lucas, que está em Marcos, vai mostrar essa história desse homem que desce pelo telhado. Essa história aqui. E que depois Jesus, na saída, vai chamar Mateus para ser pescador de homens, né? Deixar tudo, a coletoria de impostos. Então, esse homem também, curado aqui, trouxe a graça de que Mateus tornasse apóstolo. Então, olha, a cura de alguém me ajuda a me tornar um homem mais santo.
mais amado, mais cheio de graça, né? Então, cada ação que a gente faz, por amor a Deus, a uma pessoa, nós vamos santificando a nossa vida, vamos tornando a nossa vida mais cheia de graça, mais digna, mais honrada, porque aquela pessoa vai ter você como um companheiro para os momentos difíceis, né? Lá no Eclesiástico 6 vai dizer que nós temos diversas pessoas que convivem conosco. Há pessoas que vão na sua casa por um momento de festas, as pessoas vão lá por causa da festa. Há pessoas que vão por causa de um momento que você está passando por uma tribulação. Há outros que te visitam para te ajudar na escola, no tempo de escola. Há outros que vão estar com você no tempo da igreja aqui. E há outros que te visitam no tempo de luto, né? Quando morreu alguém na família. Então, Deus vai colocando situações e pessoas para ser sinal para a gente. Para nos colocar ânimo, coragem, vigor em nossa vida. Por isso que lá Jesus vai dizer, eu não vos chamo servo, vos chamo amigo. Porque eu vos dou conhecer tudo de mim e de Deus. Né? Tudo que é de Deus, eu vou te dar que está em mim. Então, a providência de Deus em nós é dar tudo que há de Deus em nós para o outro. Favorecer os outros com os efeitos contínuos de Deus na minha vida, com as virtudes de Deus. Então, essa é a verdadeira amizade, né? Por isso, a primeira leitura de hoje vai mostrar essa história belíssima, né? Lá no Monte Moriá. O Monte Moriá é o monte da providência, o Monte Santo de Deus, né? Quem foi em Jerusalém vai chegar lá agora. Era onde que estava o templo de Salomão. Onde Davi, né, consagrou aquele monte como Monte Santo. Lá também vai dizer que esse monte é o monte onde Caim e Abel fizeram a oferta a Deus. O monte também que Noé, quando desceu da arca, foi lá que ele fez a sua oferta a Deus. Então, o monte do templo e o monte onde Jesus foi crucificado. Então, esse é o monte. Por isso que ele é um monte santo, onde acontece as grandes graças da providência de Deus para o povo. Por isso, Deus, sabendo que Abraão tinha um filho que ele tinha dado na velhice, agora Deus exige dele tudo. Agora eu quero seu filho de volta. Você vai me dar ele para mim, né? Porque esse sinal é o sinal do batismo para nós. Vai representar esse sinal da entrega dos nossos filhos a Deus, que nós educamos, que o pai tem os filhos, mas ele pertence a Deus, porque a alma dele veio de Deus. Deus colocou a alma e o espírito dele. Então, não é o pai só e a mãe ficou grávidos. Deus participa. Então, Deus coloca. E depois, no batismo, hoje, o pai vai lá batizar o filho para dizer, agora não é mais meu, é de Deus. E eu vou educar para Deus. Então, ele torna na nossa casa a presença daquele que é consagrado a Deus, nossos filhos. Por isso que lá em Jerusalém, os árabes têm o princípio de que o primogênito da família, ele é o sinal da presença viva de Deus. E aquele que vai cuidar do pai, vai cuidar da mãe, e que vai ser o sinal, o pai muda o nome, o pai já não chama mais o nome dele, né? O pai já começa a chamar o nome daquele filho. Então, por isso que às vezes os filhos têm o nome do pai, o primeiro nome do pai. Porque ele passa a ser chamado pai de fulano. Ele já não tem mais o nome próprio. Fica pai de Beltrano, pai de João, pai de Pedro, pai de Joaquim, pai de Rafael, né? Então, aquele homem passa a ser conhecido a partir daquele dia que ele tem o primeiro filho por aquele nome. Para mostrar que aquele filho é o sinal da fecundidade dele em Deus, da providência de Deus na vida dele. Que Deus já trouxe uma providência para ele. Deu-lhe um filho amado, uma filha amada. Então, assim vai sendo o sinal
da providência de Deus na nossa vida. Por isso, quando Deus pede para dizer agora, não é mais seu, é meu, porque ele é sinal da minha providência. Então, Abraão vai lá levar o filho para sacrificar. E é lógico que Deus não queria, porque não ia resolver o problema. Mas Deus queria ver até onde estava o amor de Abraão por ele. E aí ele vai fazer aquilo que Deus tinha pedido, ofertar o filho. Mas aí Deus vai providenciar um cordeiro para que ele seja imolado no lugar. Que já é o sinal do Cristo que morre por mim e por você. Que vai já ser o sinal do cordeiro imolado, que vai redimir toda a humanidade. Que Deus vai providenciar como sinal de oferta generosa do amor dele, para que o homem seja um homem novo nascido e que o pecado seja destruído na nossa vida. Então, vai tornar esse cordeiro que está lá no antigo, neste momento que Deus providencia, que está ali com o chifre preso naquele espinheiro, é o próprio Cristo que vai ser o sinal dele para nós. Então, mostrando que, à medida que a gente vai caminhando em Deus, ele vai providenciando situações para nos ajudar a caminhar com alegria a cada dia da nossa vida. Quantas mães têm sinal da providência de Deus? Quantos pais experimentam? Às vezes as pessoas pobres, às vezes vai trocar alguma coisa, Quando a gente está doente, às vezes a mãe não tem remédio, vai lá, reza, faz uma pequena oração, Senhor, cura meu filho, pelo amor de Deus, que está doente, eu não tenho remédio, vai lá, faz um chá e aquele chazinho cura, É uma providência de Deus que passa pela cura de um chá, Às vezes a pessoa vai para o hospital, não tem mais o que fazer, e às vezes aquela oração, a família reúne e rezam, Até ontem eu estava vendo um testemunho de uma menina que a mãe dela estava com a doença já terminal lá no hospital por causa da Covid, E a tia dela falou para ela assim, nós vamos lá no hospital rezar. A tia dela falou assim, quanto tempo faz que você não vai na igreja? Ela falou, deve fazer mais de um ano que eu não vou à igreja. Quanto tempo faz que você não confessa? Você e seus irmãos? Aí eles falaram, olha, tem mais de 3 anos que a gente não confessa. Então a tia falou, a primeira coisa que vocês vão fazer, vão lá na igreja, confessar. Depois que vocês confessarem, vocês passam na igreja, participam da missa e depois vocês vão para o hospital rezar. Porque vocês estão longe de Deus. Agora vocês vão correr atrás de Deus. Primeiro vocês consertem o erro que está na sua vida, para que a providência de Deus chegue lá na sua mãe. E aí eles fizeram tudo isso, porque a tia pediu. E foram para o hospital. O médico já tinha ligado, dizendo que ela não tinha mais chance. E aí, eles participaram da missa, rezaram, foram para o hospital e rezaram o terço. Fizeram um terço no hospital, que o médico deixou entrar, porque ela já estava em fase terminal. E eles saíram. O médico falou, agora vocês podem ir, vamos esperar agora ela acabar de chegar à morte. E naquela noite, eles foram para casa já esperando a morte da mãe, E voltou, quando foi no outro dia, o médico ligou e falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a mãe de vocês está ótima. Então, toda a providência de Deus, que não só colocou a mãe deles de pé, mas também curou o coração deles, a vontade de rezar, a vontade de ir na igreja, a vontade de se curar das suas lepras, dos seus pecados, da sua miséria. Então, à medida que Deus vai fazendo, também a providência dele vai passando na nossa vida e vai curando. À medida que a gente vai acreditando em Deus, permitindo que Deus age, ele também age para nos curar, porque a providência dele vai fazendo todo um ciclo de graça na nossa vida. Então, que nós possamos, no dia de hoje, como Abraão, acreditar que Deus providenciará. Por isso, aquele monte também é um monte, Deus providenciará. Que aqui é o monte da providência de Deus. Cada vez que a gente vem à igreja, é um monte da providência de Deus. Cada vez que você entra no seu quarto para rezar, é um monte da providência de Deus. Cada momento que você para
para ajudar alguém, é a providência de Deus que está agindo através de você. Cada pessoa que você acolhe no seu coração, que você ajuda, é a providência de Deus que está agindo na vida dela e na sua. Então, todas as nossas atitudes são providência de Deus, para nós e para o outro. Nos ajuda a curar, nos a santificar e curar o outro também, porque Deus age através de nós como canal de graça. Fechamos nossos olhos por um instantezinho. Vamos pedir essa graça hoje. Que você não tenha vergonha de rezar, que você não tenha medo de estender a mão, que você possa falar para a pessoa, estou rezando para vocês, que Deus possa te curar, que Deus possa te colocar de pé, que Deus possa devolver a vida para você, que Deus possa devolver a força, o ânimo, a coragem, a graça, a alegria da vida nova. Que Deus hoje seja também sinal de providência para você na sua casa, que Ele visite você, possa trazer também essas riquezas do céu, como trouxe para Abraão, fazendo com que o Cordeiro fosse sinal da providência, que Cristo seja o sinal da providência de Deus nas suas doenças, na sua enfermidade, que Ele visite você hoje com esta graça da cura, da vida nova, restaurando e santificando, colocando cada um de nós de pé, porque a providência de Deus age em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua providência no dia de hoje, a cada casa, a cada família, aquilo que você necessita. Quer dizer, você pode dizer, Senhor, providencia para mim a minha necessidade no dia de hoje.